gravar, né? Fiz toda a introdução aqui sem gravar, já vou começar a gravar aqui, então estou chamando a atenção para os nossos, dando as boas-vindas para a Nadi, para quem está aqui, mas uns avisos preliminares antes da gente começar, e chamando a atenção da Ação Limos, Agência de Indústria Criativa e Mobilização Social da UFPEL, e gerida, né, com a produção executiva, gestão da Fundação Delfim Mendes Silveira, num edital que a gente está executando, que é o edital Territórios Criativos, né, vinculado à SEDAC, a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, programa RS Criativo. Para quem está na sala, acho que a maioria já conhece, mas como é que eu chamo? Reforço por aqui o fato de que a gente está numa sala online, na verdade eu estou na minha casa, né? E com as minhas baguncinhas, né? Mas esta é uma sala da Agimos dentro desse sistema da UFPEL. A gente tem três formas de participar. Vocês devem estar assistindo o vídeo, mas tem também quem está num PC ou computador, visualiza facilmente que nós temos também, um chat e uma aba que se chama Notas Compartilhadas. Nas notas compartilhadas, a gente está fazendo, entre aspas, a nossa chamada, o nosso registro de inscrições. Para receber o certificado desse encontro e dos demais, e participar dos demais, tem que estar inscrito no mapa cultural. Então, a gente pede que coloque o link ali, ou pelo menos que se inscreva aqui durante a nossa palestra, caso tenha o nosso encontro, caso tenha interesse, né? Na certificação. O chat, né, o bate-papo público está aqui aberto, estou dando um oi nele, e ele serve para a gente fazer perguntas, comentários e tudo mais. Se quiser falar, pede a palavra no chat, e daí eu vou estar de olho no chat, enquanto a Nadi, para não atrapalhar o fluxo, né, de apresentação da Nadi. O que mais? Então, quem está no celular, essas coisas não aparecem de cara. Então, vocês vão ver que no canto superior, em cima, tem um bonequinho, tá? Tem como se fosse uma pessoinha, um bonequinho. Se clicar no bonequinho, você pode acessar o chat e as notas compartilhadas. Vai trocando de tela, mas é isso, esse é o processo, tá? Qualquer coisa me perguntem pelo chat. De vez em quando a gente pode estar fazendo conversa paralela no chat, Anad. Não te distrai. Então, assim, boa tarde, Anad. Deixa eu te... Boa tarde. Boa tarde no Brasil, boa noite para ti aí na França. E essa, sem dúvida, é a grande razão também pela qual a gente está fazendo a atividade online, né? Porque a gente está ativando várias partes do país e do mundo. Então, muito prazer, muito bem-vinda. Deixa eu Muito obrigada. Te apresentar e te agradecer já de cara por tu ter topado essa empreitada e ter escolhido esse tema, ajudado a conceber e escolher esse tema, né? Vou ler aqui brevemente o que está no nosso catálogo. Cantora e compositora, a Nadi traz na voz melodias e ritmos afrodiaspóricos. Seu primeiro álbum, Noturno, de 2017, com referências de soul, rhythm and blues, samba, bossa nova e jazz, venceu o Grammy Latino de 2018 como melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. Não é pouca coisa, né? O álbum foi indicado também ao prêmio em outras 3 categorias, incluindo melhor novo artista, nova artista e melhor gravação do ano, né? Produzido aí pelo Léo Brast, também querido e grande compositor e grande casting de músicos, né? Em 2012, a Nadi foi vencedora do prêmio de melhor intérprete vocal do Festival das Músicas de Música, né? Festival das Rádios Públicas do Brasil. Em 2013, foi destaque dos gaúchos no programa The Voice, atração nacional da TV Globo. Viu, a Nadi, a Sá, que está aqui presente, teve no The Voice também. Dá pra que legal! A Sabiá. Devido ao sucesso, no ano seguinte tornou-se comentarista oficial do programa pela RBS TV no Jornal do Almoço, apresentando semanalmente sua avaliação técnica dos competidores gaúchos ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, ao lado da âncora
do J, né, Cristina Ranzolin. A Nádia já trabalhou com grandes nomes da música, como Roberto Menescal, Rick Wakeman, Max de Castro, Tony Sucar e Ginga, ou Sucar. E traz na bagagem shows no Brasil, América Central, Europa e Estados Unidos. Então, acho que está por aí a Nadi. Muito obrigado. Tem o perfil da Nadi, se vocês procurarem a Nadi, N-A-A-D-I, vocês chegam também no perfil da Nadi, no Mapa Cultural. É nossa curadora e foi uma das nossas juradas do Prêmio Agimos de Produção Musical. Bem-vinda, Nadi. Obrigado de novo. Tudo contigo, estamos juntos. Vou te passar a apresentação para tu mexer aqui e nos slides como tu queiras apresentar. Boa tarde, gente. Beijão. Boa tarde, boníssima tarde. Muito obrigada por essa linda apresentação, Leandro. Sempre tão generoso. E boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. Que bom que eu estou vendo várias pessoas aqui presentes, porque como tu leu, né, Leandro, na minha apresentação, a gente faz tudo em rede, né? Música, assim, é muito raro encontrar. Existem artistas que fazem tudo sozinhos, mas é muito difícil, né? Em geral, a gente faz o trabalho em rede. Então, é muito bom ter essa rede aqui também, que eu tenho certeza que vai se ampliar depois, porque a gente vai, no boca a boca também, compartilhando isso, né? Gente, então assim, eu preparei uma apresentação aqui um tanto conservadora em PDF, ela é com escritos assim para me guiar, mas como eu vou estar aparecendo aqui para vocês, eu vou fazer de uma forma dialogada, né? Então, sempre que vocês quiserem comentar ou fazer perguntas ou trazer contribuições, por favor, fiquem à vontade. Aqui no chat o Leandro vai mediando e a gente vai fazendo isso acontecer, essa troca. Aí depois a gente faz uma conversa para a troca ficar melhor ainda. Tá, então eu vou colocar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Combinado. Ouvimos bem aqui. Então tá jóia. Acho que tá tudo então beleza. Tá jóia. Estão vendo aqui o slide também? Sim. Certo. Então tá jóia. Bom, legal. Gente, então é, pessoal, e é isso. Quem está no celular, talvez seja coisa de pilotar um pouquinho entre o bonequinho, escolher a tela que vai ver, de repente se vê o slide, talvez sozinho, não sei como é que é a experiência. Até vou entrar para acompanhar pelo celular também, para ajudar o pessoal que precise. A Nádia arrasou. Muito obrigado. Então vamos lá. Nádia conservadora. Adorei, porque um carinho de preparar. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Bom, tanto conservador aqui, mas vamos tentar dar uma dinamizada, né, através da conversa. Né? Mas acho que é importante. Acho que eu quis, só para introduzir assim a apresentação, como eu falei para o Leandro aqui off, né, off record, eu quis trazer mais a questão da preparação do espetáculo, não só no sentido artístico, mas também no sentido organizacional, contratual, né, executivo, porque eu identifiquei, pelo menos na minha experiência como artista no Rio Grande do Sul, uma falta de orientação mesmo que a gente tem, uma falta de preparo, de bagagem, de exemplos até, inclusive, nesse sentido da produção executiva. E como, na maioria das vezes, nós artistas estamos muito sozinhos nessa parte, eu quis trazer um pouquinho da minha experiência nesse sentido, mas também vou abordar questões artísticas, evidentemente. Então, vamos lá. Então, a gente começa pensando, né? Eu tentei fazer aqui uma definição minha do que é um espetáculo. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que o espetáculo é simplesmente ir lá e cantar suas músicas, né? Vou fazer ainda mais a gente que é músico, né? Que tem um olhar muitas vezes mais voltado para o som em si, para a música em si, né? Vou lá, eu vou cantar as minhas músicas, todo mundo vai gostar e é isso, né? Acho que não, o espetáculo, pelo menos para mim, é um encadeamento planejado e dirigido, né? De cenas, de imagens, de sons, cujo objetivo é provocar impressões nas pessoas e provocar reações, sentimentos no público. Então, as pessoas, a gente sabe que as pessoas,
quando vão a um espetáculo, mesmo que a entrada seja franca, né? Elas estão gastando transporte, estão gastando estacionamento, ou estão gastando, enfim, o tempo, investindo o tempo delas, né? O dinheiro delas, outras atividades que elas poderiam estar fazendo. Então, acho que esse olhar a gente tem que ter, assim, né? Dessa direção do que a gente está fazendo. Essa direção, esse encadeamento, ele é feito a partir de várias etapas, né? Desde o planejamento do espetáculo, passando pela pré-produção, pela produção, pela preparação dos artistas, pela pós-produção, né? Então, o momento do show, ele é, na verdade, pequenininho, perto de todos os momentos de preparação que ele exige para que ele aconteça, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho de cada uma dessas etapas, começando pelo planejamento. Essa aqui. Tem um alter ego meu que passa aqui os slides, às vezes ele é um pouco atrasado, eu chamo ele, ó, passa o slide. Então, assim, começando pelo conceito artístico, né, que é o que nos inspira, né, o que nos inspira a fazer um espetáculo. Eu, por exemplo, confesso para vocês, eu sempre fui uma artista que fez poucos espetáculos durante os anos, assim, da minha carreira, né. Eu sempre quis fazer espetáculos um pouco grandes em comparação ao que eu tinha de nome, ao que eu tinha de estrada. Eu sempre fui um pouco ambiciosa nesse sentido. Então, eu acabava fazendo menos espetáculos para poder investir mais nesses espetáculos, né? Existem várias formas. Tem gente que gosta muito de estar sempre no palco e faz vários espetáculos ao ano e que acha recursos, enfim. Eu sempre fiz assim. Mas eu acho que foi uma maneira também de eu me planejar bem para cada um deles. Então, vou trazer um pouquinho dessa experiência aqui. Então, para começar, o conceito artístico, né? Pensar o conceito desse espetáculo, porque cada espetáculo deve ser único, né? Então, quais as ideias e sentimentos que a gente quer transmitir naquele espetáculo? Seja um espetáculo que nasce a partir de um disco, seja um espetáculo que nasce a partir de um tributo a um artista, mas dentro daquele universo, quais as ideias e sentimentos que a gente quer transmitir, né? Quais os elementos musicais, de figurino, de luz, de efeitos que a gente poderia usar nesse espetáculo para provocar essas impressões, para transmitir esses sentimentos, para transmitir essas ideias, né? Depois pensar quais os colaboradores, parceiros que poderiam nos ajudar a chegar nesse resultado, né? Então aí passa pelas escolhas dos músicos que vão tocar com a gente, pela escolha do produtor que vai nos ajudar a fazer esse espetáculo, ou dos amigos, dos parceiros que vão nos ajudar, pela escolha até dos apoiadores que a gente vai buscar para esse espetáculo, né? Tudo servindo a esse conceito, né? Acho que quanto mais coerência a gente conseguir ter nessas vertentes desse conceito, melhor, né? Que tipo de espaço também seria ideal para a gente realizar esse espetáculo? Porque também não adianta a gente querer fazer um espetáculo intimista num espaço que não comporta esse tipo de espetáculo, né? Um espetáculo muito estridente ou muito, não sei, um estilo de música muito estridente num local muito intimista, enfim, né? Esse equilíbrio também é importante de buscar. E que referências eu posso buscar como inspiração para a montagem e direção desse espetáculo? E quando eu falo montagem e direção, eu não estou falando necessariamente de contratar um diretor, porque quantos de nós têm essa possibilidade, né, gente, de contratar um diretor para fazer um espetáculo? Mas da gente estudar mesmo, pesquisar mesmo espetáculos. Eu me lembro que eu assistia muitos DVDs, na época que a gente assistia DVDs, né? DVDs de shows. Hoje em dia a gente tem tudo no YouTube. Estudava os momentos do espetáculo, o que eles faziam, a dinâmica, as cenas, enfim. E estabelecer mesmo uma direção para a gente, né? Planejamento também passa pelos aspectos organizacionais, né? Então, depois que a gente está inspirado, que a gente tem aquela ideia que show eu quero fazer, que espetáculo eu quero fazer, a gente tem que pensar quanto de tempo e de capital a gente vai ter que investir para trazer esses elementos, para trazer esses colaboradores, para trazer um figurino do tipo que a gente quer, né? O tamanho do espetáculo que a gente quer, e tentar adequar a nossa realidade ou buscar parceiros e pessoas que possam nos ajudar nesse sentido. Quanto de tempo a minha equipe precisa investir para chegar nesse resultado?
E isso é uma pergunta que parece vaga, parece difícil de ser respondida, mas, na verdade, com a experiência, é muito importante que a gente chegue nesses números minimamente possível, porque a gente está contando com o tempo das pessoas, as pessoas estão trabalhando, e trabalho é dinheiro. Então, assim, a gente não vai ter para o resto da vida 17 anos fazendo um espetáculo com outras pessoas de 17 anos que têm todo o tempo do mundo para investir naquilo, né? Então, assim, é uma questão não só de planejamento e de organização do nosso tempo, dinheiro e o espetáculo, mas também do dinheiro e tempo do outro, né? E um respeito com o tempo do outro e com o dinheiro do outro. Então, voltando, quanto tempo a minha equipe vai precisar para investir? Bom, essas músicas, eu preciso de quantos ensaios? Quantos ensaios eu acho que a gente vai ter que fazer, né? A luz, eu vou ter que fazer uma reunião com a iluminadora, com o iluminador, para poder mostrar para ele a dinâmica do show, os sentimentos que eu quero passar e como a gente pode misturar a luz com a música. O técnico de som, será que eu vou ter que fazer uma reunião com ele? Ou será que a gente pode organizar por telefone? Como é que a gente pode fazer? Será que ele tem essa disponibilidade? Enfim. Será que eu tenho meios de financiar o espetáculo com a bilheteria? Ou eu preciso buscar patrocínio? Ou eu preciso dispor do meu dinheiro e aí fazer outras atividades para levantar esse dinheiro para que eu possa fazer esse espetáculo? E aí vem outra pergunta, né? Porque daqui a pouco, se eu tenho que dispor do meu dinheiro, quem sabe então eu não consigo fazer esse espetáculo em maio, mas eu consigo juntar para fazer esse espetáculo em novembro. E aí, né? Quer falar alguma coisa, Leandro? Não, acho que alguém que está entrando. Oi, Ah, Mari, tá. tudo bem? Vou fechar teu microfone, tá? Daí depois a gente abre para perguntas. Às vezes, obrigado, Mari. O pessoal, às vezes, claro, tem uma coisa de teste de microfone que eventualmente Uhum. interrompe. Desculpa, Nádia. Tá super, super Imagina, legal. Graças. imagina, imagina, um prazer. Qualquer coisa vão contribuindo aí, gente, vão interagindo. Outra pergunta que eu acho muito importante é se eu vou trabalhar com repertório autoral, né? E se eu vou trabalhar com repertório autoral, se eu consigo as autorizações das pessoas que compuseram essas canções, e a minha, claro que eu consigo, né? Mas os dos meus colegas, para que a gente possa não ter que investir esse dinheiro no pagamento do ECAD, ou se não, se não vai ser repertório autoral, se vai ser um tributo a Paulinho da Viola, se vai ser um tributo a, sei lá, Kiss. Será que eu tenho os meios de pagar o ECAD? Então, vou fazer um orçamento com o ECAD para ver quanto que seria, né? E isso é muito importante, gente, porque o ECAD bate na porta mesmo, eles vêm no concerto e eles, se você não pagou o ECAD antes, você vai ter que pagar depois e com multa, né? Então, muito séria essa questão. Outra pergunta que eu acho que é muito importante, que às vezes passa batida, é a data e o local escolhidos para aquele espetáculo, elas são coerentes com o meu público? E aí vem aquela ideia de estudo do nosso público, né? Que é uma coisa muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer, mas é importante que pelo menos a gente tente, que a gente recolha dados. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que é coisa de recolhimento de dados, de registro de dados. Mas a observação do nosso público, seja no momento do espetáculo, seja nas redes sociais, é muito importante. Se meu público é idoso, por exemplo, mais idoso, eu nunca percebi, de repente começa a estudar, o meu público, metade tem, sei lá, 60 anos para mais. Como é que eu vou fazer os meus próximos espetáculos todos em casa noturna, né? Ou quem sabe eu começo a tentar espetáculos um pouco mais cedo, em locais que tem lugar para sentar. Mas se o meu show é para dançar também, quem sabe eu consigo um local que tem lugar para sentar e tem lugar para dançar também, e aí eu consigo, né, acolher um público mais abrangente, né? Então a data e o local e o horário são coerentes com o meu público? E outra, eu tenho interesse em aumentar esse público, né? Se sim, que normalmente sim, que estratégias que eu posso utilizar, né, para atingir esse resultado? Então, tudo isso faz parte do planejamento, né? Uma coisa que eu acho muito importante da gente pensar quando a gente está planejando um espetáculo é o sentido de agregar valor àquele espetáculo. Para começar com um bom planejamento, né? Num outro sentido, no convite aos colaboradores. Porque muitas vezes a gente convida, isso eu noto muito na cena musical, em muitos lugares, assim, né? A gente convida as pessoas, convida os músicos, convida os colaboradores, mas não fala do cachê. Ah, isso aí a gente vê depois. Ou não explica direito como é que. Ah, vem fazer uma participação especial, mas aí participação especial o cara tem que tocar o show inteiro, né? Aí já não é uma participação especial. Ou não explica direito, ah, vai ter tantos ensaios.
ou não explica direito que, olha, eu não tenho partituras, então a gente vai ter que tirar as músicas. Aí não é só o trabalho de ensaiar, é o trabalho em casa de tirar as músicas, né? Então, assim, o convite aos colaboradores, um convite bem feito, ele agrega muito valor ao espetáculo, porque as pessoas vão trabalhar com respeito, valorizando o teu trabalho e querendo trabalhar contigo de novo, né? Então, a explicação, a proposta de remuneração, a clareza na descrição do trabalho, a quantidade de ensaios, a passagem de som, horários, datas, locais, tudo certo, né? Já estabelecer, produzir, olha, vamos fazer ensaio, então na casa de quem, em qual estúdio, tal horário, combinar a agenda que fique bem para todo mundo, esse tipo de estratégia, né? Outra coisa que eu acho que agrega muito valor ao espetáculo é a remuneração, ainda que simbólica, para cada atividade no espetáculo. No início da minha carreira, eu acho que para a maioria de é muito difícil patrocinador. Mas eu acho. Oi, Nath, deu uma trancadinha, mas eu acho que sou eu aqui. Por exemplo, tirar as músicas. Tirar as músicas do show. Ah, não tem um diretor musical, mas então, assim, uma das pessoas da banda vai tirar as músicas. Então, que valor eu posso combinar com esse cara, com essa menina, para fazer esse trabalho para gente? Não vai ser um cachê inteiro, mas vai ser um valor que eu posso pagar, que a pessoa vai ficar bem com isso e tudo mais. Nesse sentido, assim, eu acho que é super importante, porque senão a gente fica com aquela. Uma que a gente fica com a sensação de que a gente está devendo para a pessoa e a pessoa fica com a sensação de que a gente está devendo para ela. E outra que isso pode dar problemas no futuro. As pessoas podem reivindicar que elas trabalharam para a gente e não foram remuneradas, o que é verdade. E isso pode dar problemas, inclusive jurídicos, no futuro. Então, acho que isso é uma estratégia bem legal, mesmo que sejam amigos, fazer um pagamento, fazer um recibo, etc. Outra coisa que acho que é fundamental para agregar valor à produção e para tornar o trabalho longevo, gente, é remunerar a produção, mesmo que seja o próprio artista que faz. Isso seja num clube de jazz, numa casa noturna, num teatro, porque o que acontece? Muitas vezes a banda, tem uma pessoa encarregada, o grupo tem uma pessoa encarregada que faz a produção, que liga, que convida, que faz a agenda de shows, que não sei o que, não sei o que, e essa pessoa não é remunerada. Isso é muito injusto, né? E isso faz com que o trabalho não seja longevo, que isso não dure, né, para o futuro. Então, assim, não dá para a gente dividir o cachê igual quando o trabalho não é igual. Então, eu sempre busco reservar um 20% de um cachê, por exemplo, para a parte de produção. Seja eu que vou fazer, seja o produtor, seja um outro músico, enfim, né? Outra coisa que... Estou falando... Nath, aproveita, tá ótimo. Faz assim, conceitua a produção para gente. Que produção é essa? Tá, bom, então, a produção que eu estou falando nesse momento, né, é a produção executiva. Produção executiva do trabalho, que vai tratar das questões organizacionais, contratuais, que vai fazer convites, que vai fazer pagamentos, que vai fazer contratos, que vai ligar, mandar e-mail, que vai fazer toda essa parte de pré-produção que a gente não... Quem está ensaiando só e fazendo show não faz, né? Que vai garantir com que a gente tenha tudo no dia do show para que o show aconteça. Então, que vai garantir as passagens aéreas e garantir, eu não estou falando financeiramente, tá? Eu estou falando no sentido organizacional. Então, por exemplo, a gente vai fazer um show em, sei lá, Uruguaiana e a gente mora em Porto Alegre. Então, a gente tem, vamos supor, uma turnê, Uruguaiana, Bagé, e depois a gente vai para Santa Maria e volta para Porto Alegre. Então, tem toda uma série de trabalhos que precisa ser feito, né? Então, cuidar da questão do transporte, da alimentação, das passagens, dos horários, do cronograma, né, da pós-produção também, da questão da contabilidade, dos pagamentos, dos recibos, dos contratos. Se for um espetáculo só na cidade, também tem a questão de conversar com o teatro, reservar o local, estabelecer o local dos ensaios, as datas, os horários, convidar as pessoas, estabelecer cachê, né? Conversar com as pessoas, olha, esse vai ser o cachê, vai ser pago em tal dia,
ou vai ser pago em 2 vezes, metade antes do concerto e metade após, e assim por diante, né? Então, todo esse trabalho que algumas pessoas chamam de trabalho sujo, né? Que é o trabalho chato que o artista fica, fica desconfortável muitas vezes de fazer, né? É a função da produção. Então, é um baita trabalho. Sem esse trabalho, nada acontece. Então, essa remuneração é muito importante, né? E eu canso de ver ainda hoje músicos experientes que fazem, por exemplo, eles têm eles têm uma gig fixa num tal local, numa cidade. E aí um deles faz a agenda, um deles convida todos os artistas que vão participar, um deles organiza o equipamento, instala o equipamento, remove... E ele não ganha por isso. Então, assim, para mim isso é inaceitável. Acho que a gente, desde o início, tem que ter esse cuidado, né? Ficou claro, assim, a resposta? Super, Então super tá aí, jóia. esse parênteses, valeu. Continuamos. Avec, com prazer. Então, assim, outra coisa que eu acho que é fundamental é a boa remuneração aos colaboradores. Isso é um assunto muito delicado, porque eu, por exemplo, não sou um exemplo de pessoa que sempre viveu da música, né? Eu sempre tive uma outra atividade, sempre trabalhei com publicidade, hoje trabalho com editais também, como estou fazendo aqui, com mentorias, enfim. Agora, para quem vive de espetáculos, eu entendo que possa ser difícil a ideia de remunerar o melhor possível as pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Normalmente as pessoas às vezes têm que remunerar com o mínimo, né? Mas eu acho que sempre que possível é bom a gente valorizar o trabalho do outro através da remuneração. Eu acho que se não a melhor forma de valorizar o trabalho do outro, é uma sem dúvida no top 2 aí. Porque eu acho que é isso também que vai permitir que a pessoa trabalhe outras vezes com a gente, que ela tenha uma qualidade de vida melhor, que ela consiga investir no próprio trabalho, investir em outros instrumentos, ter saúde, inclusive, né? Então, acho que independente do nível de atuação que a gente tem como artista, acho que é fundamental remunerar bem os nossos parceiros, né? Outra coisa que eu acho que agrega muito valor aos espetáculos são as participações especiais. Acho que na música, o que mais agrega valor à carreira da gente, ao espetáculo, a um disco, são as conexões que a gente consegue fazer. Conexões que passam desde os músicos que a gente convida, até as participações especiais que a gente convida, até o público que a gente consegue atingir, até os difusores que vão conseguir difundir o nosso trabalho. E essas participações especiais, elas fortalecem uma rede que depois vai fortalecer também o nosso trabalho, né? Que vai fortalecer também a nossa conexão com o público, porque a gente vai misturar esses públicos, vai conectar esses públicos, o público dela, dele, vai se comunicar com o meu, e tanto nas redes sociais quanto no espetáculo, e isso vai gerar uma força muito grande, né? Acho que no Brasil a gente vê muito claramente isso, os grupos, né, que surgiram na música brasileira, os tropicalistas, os novos baianos, né? A galera do pagode dos anos 90, a galera do funk agora, né? Essas redes são super importantes. Então, acho que a participação especial, ela enriquece, agrega muito valor ao espetáculo. Outra coisa que agrega valor ao espetáculo são os apoiadores, né, gente? E aí a gente vai fazer a diferença depois entre apoiador e patrocinador. Mas no instante, no momento, vamos falar só de apoiadores, né? As parcerias, as trocas que a gente faz, as pessoas que vêm trazer, por exemplo, o catering para a gente, o buffet no camarim, ou que vão fornecer o figurino, nos ajudar a divulgar. Diversas podem ser as atividades dos apoiadores, né? Mas essa reciprocidade, respeitando sempre uma coerência conceitual entre as marcas, né? A marca do artista e a marca do apoiador, elas também agregam muito valor. E essa coerência conceitual acho que é muito importante também, né, gente? Por exemplo, o teu disco, o teu espetáculo está falando está trazendo uma ideia, transmitindo uma ideia, é importante que esse apoiador não transmita o oposto, né? É importante que esse apoiador, que a filosofia da marca desse apoiador dialogue com a filosofia do teu espetáculo, né? Assim fica muito mais rico, e aí esse apoio tem chance de durar por muitos outros espetáculos, né?
Outra coisa que eu acho que agrega muito valor é iniciativas solidárias e filantrópicas, né? Depois a gente vai falar um pouco mais dessa questão. O ensaio, que é uma coisa que é básica, mas que muita gente menospreza. Acho que o ensaio é um respeito é um respeito com o próprio artista, mas é um respeito com o público, e o público merece isso. E por último, ali a pontualidade, né? A pontualidade, eu sempre fui uma pessoa que pecou muito na pontualidade, eu fui aprender isso muito tarde na minha vida, mas realmente as pessoas elas estão ali dispondo do dinheiro, do tempo delas, e fazê-las esperar, sobretudo num teatro, numa casa noturna, é de última, assim. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter para agregar valor ao espetáculo também. Bom, uma coisa que eu coloquei aqui, que tá conservadora e engraçada, mas que eu acho que ajuda muito na organização de um show, são os checklists, né? Eu listei aqui repetitivamente checklist para fixar na cabeça da gente, porque eles ajudam muito, gente. Eu me lembro que antes de cada show, Leandro, eu sempre tinha um checklist de tudo que eu tinha que levar para o teatro. Ainda mais mulher, ainda mais querendo me embonecar, que nem eu me emboneco no teatro. Aí eu listava tudo que eu tenho que levar para não esquecer, para não dar aquela correria de depois ter que voltar e buscar e não sei o quê. Então, o checklist é um instrumento, uma ferramenta impressionante, assim. O checklist de pré-produção, por exemplo, com detalhamento de tarefas artísticas e administrativas, com listagens de contratos, que contratos a gente tem que fazer, que convites, que pessoas a gente tem que convidar, quais as contratações que a gente tem que fazer, etc. Checklist de produção executiva, por exemplo, o ECAD. Então, tem que ligar para o ECAD, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que preparar os documentos, contratos para fulano, fulano e Beltrano, tem que preparar recibos para fulano, fulano e Beltrano. Checklist de divulgação, fazer um trabalho em conjunto com a assessoria de imprensa, com as redes sociais, listagem dessas tarefas, planejamento dessa difusão pré e pós-show. E aqui, quando eu falo em assessoria de imprensa, eu não necessariamente estou falando de contratar uma assessora de imprensa, mas a gente pode muito bem, como eu fiz muitas vezes, pesquisar, ligar para os veículos e perguntar, olha, eu quero divulgar um espetáculo, para quem que eu envio nesse jornal? É no Segundo Caderno? É no Panorama? Para quem com quem que eu falo? E aí fazer realmente uma lista e enviar o material press kit organizado, né? Checklist de produção em loco, com cronograma de todas as atividades que vão acontecer no dia do show, né? Desde a montagem, preparação dos instrumentos, montagem dos equipamentos de luz, montagem do equipamento de som, passagem da voz, etc. As tarefas, os objetos que têm que ser trazidos para a cena, por exemplo. Aí tem o checklist do artista, né? O que levar ao espaço do show, as lembranças, se a gente vai distribuir lembranças, por exemplo, do apoiador, que às vezes isso acontece, o apoiador às vezes fornece alguns presentes, a gente pode distribuir para o público, equipamentos, coisas da cena do próprio artista que também vão ter que estar disponíveis para ele. E checklist de pós-produção também, né? Com elementos da contabilidade, pagamentos, relacionamento com a imprensa, se tem que dar algum retorno para a imprensa, redes sociais, engajamento com o público, listagem de aprendizados. E aqui eu peço essa listagem de aprendizados, porque eu acho que isso é muito importante, após cada espetáculo, a gente fazer uma revisão das coisas que deram certo, das coisas que deram errado, do que a gente pode aprender ali para evoluir nesse sentido, né? Bom, aí, pensando nessa parte organizacional, eu fiz um slide aqui específico para contratações, né? Porque isso também é algo que eu vejo que tem uma falha muito grande no Rio Grande do Sul. Não sei se agora ainda está, mas eu acredito que sim, na questão do contrato. São muitos shows que acontecem, concertos, espetáculos que não têm contrato, os espetáculos são cancelados, as pessoas não são pagas, ou então acabam passando por situações que elas não precisavam por não ter isso combinado realmente por escrito, né? Para um show contratado, por exemplo, eu sempre busquei ter um contrato já pré-definido por um advogado direcionado para o métier musical. Então, por exemplo, se é um show que, sei lá, a Unimed me contratou para fazer um show numa festa de final de ano deles. Então, eu sempre enviava esse contrato base
a gente estabelecia quais são as mudanças que têm que ser feitas ali, se tudo está pertinente, e os dois assinavam. E nesses contratos sempre tinha uma proposição para um adiantamento para a reserva de data. Porque o que acontece? Uma vez, por exemplo, eu tive convite de 2 empresas para a mesma data. Só que primeiro a empresa X me convidou para a data, sei lá, 10 de dezembro, para fazer um evento lá naquela empresa. Eu reservei a data, só que essa empresa tinha como diretriz não fazer contratos até um certo valor. Então, não podia fazer contratos. E como era uma empresa muito grande, eu queria muito fazer o trabalho, eu disse, bom, então eu vou fazer essa exceção, né? Aí depois veio uma outra empresa, me convidou para a mesma data, eu disse, olha, infelizmente não posso fazer, porque já estou comprometida. A tal da empresa grande, gigante lá, cancelou o show, e eu fiquei a ver navios, né? Então, assim, para se pensar, né? O que a gente vai... Até que ponto a gente vai se vender também, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender na prática, mas acho que esse respeito consigo mesmo, a questão do contrato, vale a pena respeitar. E sempre busquei também fazer a assinatura do contrato ao menos 30 dias antes do espetáculo. Claro que às vezes uma empresa vai te convidar para um espetáculo dali a 15 dias, aí não tem o que fazer, né? Mas sempre tentar assinar o quanto antes, para que a gente possa ter tempo hábil, caso o espetáculo seja cancelado, de buscar alguma outra alternativa. Esse adiantamento sempre foi em torno de 20% que eu negociei, assim, que foi que me foi aconselhado também no meio musical, enfim, mas cada um estabelece o que é pertinente para o seu caso, né? Se o show é independente, aí é diferente, né? A gente está fazendo contrato com o local do espetáculo, podemos fazer termos de compromisso e cartas de anuência com os participantes quando for questão de patrocínio, de editais e tudo mais. Mas sempre eu busquei também fazer contratações por e-mail. A gente não tem esse instrumento do contrato jurídico ali, mas a gente tem no e-mail detalhado o cachê, o trabalho, quais são as tarefas, os horários, tudo por e-mail serve de comprovação jurídica depois, né? E serve também como um lembrete. A pessoa não pode dizer, ah, mas eu não sabia que tinha ensaio, ah, mas eu não sabia que o cachê era tal, tu me enganou. Não, tá tudo escrito, tudo comprovado ali, né? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Alguma... Se alguém quiser, fique à vontade. Eu vou aproveitar a Diga. deixa, claro, para incentivar o pessoal a se manifestar aqui no chat, vamos nessa. E eu acho, claro, que o que é mais comum para a gente é essa realidade do independente, né? Uhum. E às vezes até entre artista e tal, e hoje a gente usa muito o WhatsApp, né? E o WhatsApp tem um lance mais efêmero, a mensagem se apaga, depois de um tempo tu não Uhum. tem ali algo, Uhum. né? Então, que reforçaria, por exemplo, a questão do e-mail. Ok, não é um contrato, né? Assim, do tipo com advogado, não sei o quê, mas Uhum. é um documento e que os É um dois documento. buscam, né? Ó, acusa o recebimento, está combinado, ó, são essas, o show aqui, os tópicos do show, né? A gente vai se apresentar com a banda tal, do artista tal, o cachê é tanto, tem adiantamento, não tem, a data é tanto, em caso de rescisão ou não, com, sei lá, coisa de antecedência, pequenas combinações, né? Mandar de Exato. acordo já está valendo, assim. Pelo menos é algo que previne um monte de dor de cabeça, né? Exato. Exatamente. E mostra que a gente tá prevenindo coisas e que, enfim, está priorizando aquela data, aquelas coisas assim, né? Quando pintar ideias, perguntas, a gente pode ir botando no chat. Valeu, Anad. Muito bom, Leandro, você falar sobre isso, porque isso é bem o que está acontecendo e não é só no meio musical, assim, eu que trabalho com publicidade, eu vejo que isso acontece muito na publicidade também. E a questão do e-mail é um respeito com o outro, né? Uma documentação, é uma organização, né? Tu sabe que ali está garantido que vai ficar, que se roubarem o teu celular, não, tu não vai perder aquilo, né? Então, respeito com o outro e respeito consigo mesmo. E o que eu ia falar sobre isso também? E não é só em questão de litígio, assim, não é só em questão de conflitos que podem acontecer, né? Mas em questão
de organização, por exemplo, mandar arquivos, mandar músicas, o cara não tem que estar catando lá no WhatsApp, onde é que ele me mandou a música, o repertório? Não, está no e-mail já descrito, né? Bom, aqui, gente, a gente vai então pensar um pouco sobre a questão da busca de apoiadores e patrocinadores. É muito mais fácil conseguir apoiadores do que patrocinadores. Mas, às vezes, a gente tem modalidades de patrocínio que podem ser bastante criativas, que acontecem mesmo, às vezes, dentro da família da gente, ou crowdfunding, ou uma vaquinha, ou enfim. Então, hoje em dia, a gente está muito mais livre para pensar nessas alternativas, por isso que eu coloquei aqui patrocinadores também. Então, os apoiadores, a gente vai ver um pouquinho a diferença, né? Apoiador, o apoio se trata mais das permutas, cedência de objetos ou serviços, né? Como catering, figurino, produção de beleza, ajuda na divulgação. Isso é uma coisa que eu sempre busquei contar. A partir do momento que eu comecei a ter eu tive uma empresária no início da minha carreira e aprendi muito com ela. E ela enfatizava muito isso, porque isso profissionaliza. No momento que tu tens alguém para fazer a tua produção de beleza, isso profissionaliza o teu trabalho. No momento que tem alguém que produz o teu figurino, profissionaliza o teu trabalho, que ajuda na divulgação, até, por exemplo, o apoio de uma FM Cultura, como isso ajuda na promoção de um espetáculo, né, da TVE, da própria RBS também, é possível, da Zero Hora, dos jornais, enfim, né? E as permutas, como, mais uma vez, enfatizando respeitando aquela semelhança conceitual, né, com o apoiador. E o catering também, né, o buffet no camarim, como isso valoriza o trabalho da equipe da gente, que precisa, que está o dia inteiro no teatro, né, precisa daquele apoio, daquele carinho. E é para muitos restaurantes ou lanchonetes ou confeitarias, não é um grande investimento para eles colocar um buffet de catering, mas ao mesmo tempo traz uma visibilidade legal para eles, né? Dependendo das contrapartidas que a gente oferece. Para conseguir um apoio, eu considero muito importante a gente fazer uma proposta escrita e detalhada dessa parceria, tá? Desse apoio. Detalhando desde o conceito do espetáculo, porque a gente está falando da marca deles também, não é só da nossa marca, né? Então não é só pegar o telefone ou ir lá e dizer, vocês podem fazer o buffet para mim, pedir ajuda, por favor, não. A gente está propondo, mais do que uma ajuda, a gente está propondo uma troca. Então, quer dizer que a gente tem algo a oferecer para essa empresa, para essa marca também. Então, uma proposta escrita, bem bonita, detalhada, um PDF cuidadoso, detalhando desde o conceito do espetáculo, a biografia do artista, o conceito do espetáculo, o alcance das iniciativas de divulgação daquele espetáculo e as contrapartidas que a gente vai oferecer, né? Que podem ser tanto para um patrocinador quanto para um apoiador, o apoiador dependendo do quanto ele investe, né? Desde a divulgação da marca até oferecer produtos, oferecer discos ou camisetas ou coisas que a gente tenha, né, para oferecer como artista, às vezes workshops, palestras, entrevistas. E também as imagens, acrescentar nessa proposta escrita as imagens das redes sociais, o quanto de seguidores a gente tem, comentários dos seguidores, mostrar como o nosso público é engajado com o trabalho da gente e mostrar que esse público poderá também ver a marca e se engajar com a marca também, né? Ao mesmo tempo, é possível também, por exemplo, ser uma confeitaria que vai apoiar o catering no teu camarim, aí eles podem fornecer também bolinhos ou, enfim, para o público, e a gente pode fazer uma atividade durante o show, lançar atenção, lançar luz para essa marca, enfim, existem muitas possibilidades, né? O patrocínio já é uma outra modalidade que é o investimento financeiro no espetáculo, né? Que é muito mais difícil de conseguir, mas que muitas pessoas conseguem, né? Seja através de patrocínio público, com o caso dos editais, ou patrocínio privado, né? Com empresas, ou então leis de incentivo, né? Que trabalham com a captação de recursos das empresas mesmo. Mas aí, para esses casos, eu acho importante a gente fazer um plano de negócios. Depois eu vou deixar para vocês um material sobre isso, mas um plano de negócios que vai mostrar para essas empresas o quão organizado é a nossa proposta de trabalho, o que a gente visualiza como benefícios, lucros e benefícios futuros, até o que a gente visualiza também de lucros e benefícios para a empresa
a partir do momento em que ela resolve investir nesse trabalho artístico, né? Em questão de visibilidade e tudo mais. Então, um plano de negócios e um plano de contrapartidas é muito importante fazer para essa empresa para a qual a gente vai propor uma parceria de patrocínio, né? Desde divulgação da marca, aí uma divulgação mais pesada, mais intensa do que a divulgação para o apoiador, porque a gente está falando de investimento financeiro, né? Até a questão de cedência de produtos, de pocket show, workshops, palestras, entrevistas, até participar de propagandas, dependendo do investimento financeiro, né? Então, tudo isso é válido e é possível de ser conversado junto com eles, né? Deve ser, aliás, conversado junto com eles. Outra parte que eu acho que é fundamental para a gente pensar e que muitas vezes passa meio batido, assim, é a questão da bilheteria. Eu acho muito importante o registro do que acontece na bilheteria, porque esse registro ele vai poder servir para a nossa pesquisa interna, a nossa pesquisa da nossa própria empresa, da nossa própria marca, né? No sentido de desde quantos ingressos foram vendidos no total, até quantos ingressos inteiros foram vendidos, quantos meia entrada, quantos ingressos foram doados, quantas cortesias, se a gente teve que comprar as cortesias ou não, quantos ingressos populares, quantos foi de entrada franca, qual foi a ocorrência de público quando era entrada franca e quando não era, as ausências, se as pessoas compraram ingresso e não vieram, os preços dos ingressos mais vendidos e dos menos vendidos. Esse tipo de informação é muito importante que se tenha registrado. Pode ser que a gente não use agora, mas num momento que a gente vai, por exemplo, ter que buscar um patrocínio futuramente, a gente tem aquele arquivo, aquela pastinha no computador, olha, bilheteria, show tal, show tal, show tal, show tal. O que aconteceu? Qual é o meu percentual de vendas? Qual é o meu percentual de ausências no show? Qual é o meu percentual de ocorrência de público quando é entrada franca? Qual é o meu percentual de ocorrência de público quando é ingresso caro, ingresso barato? Enfim, isso serve para muitas coisas, inclusive para estudo de público, né? E para busca de patrocínios. Aqui a gente chega na parte de ações solidárias filantrópicas, que eu acho que é uma coisa que talvez a gente não consiga fazer tanto no início de carreira, mas talvez sim. Mas alguns aninhos depois a gente já começa a ter um pouco mais de condições de fazer isso. Eu acho que é algo que dá um retorno para a comunidade, dá um retorno para a cidade onde o espetáculo está acontecendo. Nem sempre é fácil a gente arrecadar, por exemplo, alimentos, ou roupas, ou livros, enfim. Mas no momento que a gente planeja isso antes, por exemplo, se eu já sei que eu tenho vamos supor, um espetáculo na minha cidade ainda é mais fácil, porque eu consigo arrecadar e eu consigo, né, entregar depois, eu consigo que alguém busque. Mas, por exemplo, se eu tenho uma turnê que vai passar, de novo, Uruguaiana, sei lá, Passo Fundo, Santa Maria, depois eu volto para Porto Alegre. Eu sei que essa turnê vai acontecer, eu sei os locais onde os shows vão acontecer, eu já posso pesquisar instituições, conversar com o teatro mesmo, se eles conhecem, né? Pesquisar essas instituições caritativas ou escolas musicais ou orquestras juvenis que precisam dessas ajudas, seja financeira ou alimentar, e que tenham interesse em receber essas doações, porque aí, mesmo que eu não esteja na cidade, eu consigo fazer uma parceria com algum outro lugar que vai recolher essas doações e que vai passar adiante, ou com o próprio teatro, ou casa noturna, enfim, né? É muito legal também a gente ter... Já considera um pouquinho... Oi? Oi, perdão, tinha dado uma travadinha, mas beleza, voltou. Tá. Mas foi bem na pausa. Não, na pausa, tá. agora mesmo. Tá. Então, acho que é muito legal a gente conseguir, ao longo do tempo, também fazer parcerias filantrópicas estabelecidas já, né? Parceiros que a gente consegue colaborar e trocar continuamente, né? Eu tenho um grande prazer de fazer isso de alguma forma com a Orquestra Vila Lobos, tu também, né, Leandro? E a gente já conseguiu fazer várias ações, desde participar de shows até arrecadar alimentos, arrecadar livros, arrecadar fundos, né, financeiros mesmo, para passar para eles, e a gente vai trocando assim, e isso é muito legal, assim, porque a gente acaba também divulgando aquela instituição e atraindo mais pessoas para também colaborarem com aquela instituição, né?
Existem várias formas da gente colaborar, né, filantropicamente. Ingressos, eu listei algumas aqui. Ingressos com desconto para doação de alimentos, por exemplo, né? O ingresso é, sei lá, R$50, mas se trouxer 1 quilo de alimento, passa para 30. Um baita desconto, todo mundo vai trazer, né? E a gente vai conseguir arrecadar aquele montante de doações. Percentual de ingressos revertidos para causa filantrópica também. Existe essa possibilidade, por exemplo, eu já fiz concertos onde os músicos todos concordaram, vamos doar o nosso cachê para tal causa, porque nesse momento é importante, acontece. Ou doar só o meu cachê, ou, enfim, as pessoas que concordarem, né? Isso é muito delicado, porque a gente também não pode, né, vir com essa proposta, todo mundo vai ficar se sentindo meio mal se disser não, então, assim, é delicado, mas é uma coisa possível também, né? Percentual de ingressos disponibilizado para alunos, crianças, pais em situação de vulnerabilidade social também é uma via possível. Busca de patrocínio também para essas ações filantrópicas também é possível, em parceria com o espetáculo, ou então até mesmo propor workshops, aulas, pocket shows nas instituições caritativas, né? Em casos, por exemplo, de editais, de projetos, de patrocínio, ou então se a instituição, a gente já tem uma relação mais longa com elas e eles nos demandam isso, também é uma forma de contribuir, né? E, enfim, muitas outras possibilidades. Aí, finalmente, trouxe aqui alguns pontos sobre a preparação do artista em si, né? Trazendo um pouco primeiro da questão física e vocal, para depois falar um pouquinho da questão que eu chamo de espiritual e energética. Eu entendo que a maioria das pessoas não tem ou não teve contato com técnica vocal, né? Com exercícios de técnica vocal, ou com coral e tudo mais. Mas muitas pessoas, acredito aqui, têm contato com o canto, com o exercício do canto, né? E de alguma forma vão encontrando na sua vida formas de aquecer a voz, formas de lidar com a sua voz, de se preparar vocalmente para um espetáculo, né? Uma coisa, então, que eu gostaria de frisar nesse universo diverso que a gente tem aí de bagagens nesse sentido, é que a preparação vocal ela começa semanas antes do show, né? Porque as pregas vocais, elas são músculos. Então, no momento que as minhas pregas vocais não estão descansadas o suficiente e flexíveis o suficiente, elas não vão conseguir performar da maneira que eu quero. Então, é como se eu fosse um corredor e eu tenho uma competição no dia 8 de março, e aí eu vou me preparar só no dia 8 de março. Não, eu vou me preparar semanas, meses antes. Então, a preparação vocal, ela respeita a mesma regra de qualquer músculo do corpo humano, né? Eu falo sempre que, se possível, é muito interessante fazer um investimento em aulas de técnica vocal, seja a curto ou longo prazo. Mesmo que seja a curto prazo. É uma questão de autoconhecimento, isso para os cantores, né? Claro, para os músicos, a ideia do coral acaba sendo um pouco mais interessante. Mas sempre, se possível, é um investimento profundamente transformador, porque a gente acaba sempre se dando conta de que a nossa voz tem muito mais possibilidades do que a gente imaginava, e também a gente pode cantar de uma maneira muito mais confortável e longeva, né? Quer dizer, respeitando o nosso corpo para que ele funcione bem num prazo muito mais longo. A preparação vocal, ela passa por um sono de qualidade, né? Porque é um músculo, então o músculo precisa de sono. O sono, eu diria que é quase mais importante do que a água. Eu não sei qual dos dois é, mas realmente é muito importante. O sono é a única coisa que recupera uma voz que foi desgastada na noite anterior. Se alguém teve um show e cantou durante a noite, tinha fumaça e tinha muito barulho, a pessoa gritou e a voz dela ficou rouca no dia seguinte, o sono, um sono longo, ele melhora muito a qualidade dessa voz. E depois, claro, exercícios específicos para isso, né? Então, se possível, durante todo o período de preparação do show, especialmente na véspera do show, tentar respeitar um cronograma de sono de qualidade. E a hidratação contínua também, né? Durante essas semanas anteriores ao show e também durante o dia do show, porque a hidratação dessa musculatura é muito importante. O que acontece?
a gente não tem atividade vocal só no dia do show, a gente tem todos os ensaios, a gente, com os músicos, com a banda, a gente tem ensaio em casa, sozinhos, a gente tem, às vezes, tem entrevistas para dar, às vezes tem workshop para dar. Se a gente não está hidratando continuamente, a gente está simplesmente desgastando essas pregas vocais até o dia do show. Então, todo esse período de divulgação e de preparação, a gente está desgastando. No dia do show, a voz está exausta, né? Exercícios vocais antes das práticas vocais. Então, para quem já tem algum conhecimento, né, é muito importante fazer esses exercícios antes dos ensaios, até antes das entrevistas mesmo, nem que seja um pouquinho para colocar a voz, porque o exercício vocal, principalmente antes do espetáculo, ele vai ajudar muito na questão da afinação. A afinação, gente, ela não diz respeito só ao ouvido. A pessoa pode ter um ouvido perfeito e entender... eu já vou ler esse comentário aqui. E entender que ela está desafinando, mas ela não consegue. Quando ela entende que está desafinando e ela não consegue chegar na nota, é uma questão de flexibilidade das pregas vocais, é uma questão de falta de apoio diafragmático. Então, no momento que a gente faz exercícios antes do show, exercícios próprios para isso, a gente vai soltar as pregas vocais, vai aquecê-las e vai deixar a musculatura preparada. E aí, com essa flexibilidade, ela vai conseguir vibrar certinho para que a gente atinja essas notas, né? Isso também ajuda muito na abertura, né? Eu sempre procuro, antes dos espetáculos, além de fazer os exercícios, cantar um pouco as músicas, porque isso abre a minha voz, isso coloca a minha voz no lugar certo que eu preciso para aquelas músicas especificamente, e também tem um aspecto psicológico para mim, que é ouvir e dizer, bah, tá legal aqui, podemos começar, né? Deixa eu ver aqui, bah, estou me recuperando, a Lorena Fontes escreveu, bah, estou me recuperando de uma gripe forte que peguei, minha voz não é a mesma, fazendo exercícios vocais para fortalecer. Tem dicas para quando a gente pega gripe um pouco antes ou no dia da apresentação? Obrigada, Caco. Sim, na verdade, assim, quando a gente pega uma gripe, eu passei muito por isso, Lorena, na minha carreira praticamente inteira. Ano passado, eu tive uma grande oportunidade aqui na França, foi assim, participei de um festival de jazz na Córcega, foi um negócio assim que eu queria muito que desse tudo certo. Eu ia cantar com um artista maravilhoso, ia cantar músicas do Milton Nascimento e tal. Músicas que exigem muito. Gente, eu peguei Covid. Eu não sabia que era Covid. Eu achei que eu estava nervosa e que eu fiquei rouca, porque a minha carreira inteira eu ficava nervosa e ficava rouca. Ou pegava uma gripe, porque baixava. Quando a gente fica muito preocupado, baixa a imunidade, pegava uma gripe, enfim. Uma coisa que eu sempre fiz foi tentar dormir muito, quando possível, tomar muita água, é importante nebulizar, né? Tem hoje em dia aqueles nebulizadores portáteis, gente, isso é um investimento maravilhoso para se fazer, não é muito caro, dá para parcelar também, enfim. Então, um nebulizadorzinho desse tamanho que coloca numa bolsinha, se estiver viajando, estiver em qualquer lugar, bota na tua bolsa, ele funciona a pilha. E aí nebuliza, pode nebulizar com soro, não muitas vezes, porque pode aumentar a pressão, né, por causa do sal. Mas se não for com soro, com uma aguinha filtrada, enfim, colocar ali, nebulizar, tomar água, dormir e fazer exercícios que subam a voz, né? Porque não adianta fazer exercícios que vão exigir muito da tua voz. Então, procurar como é que se diz? Se sobrepor à secreção. A secreção, ela vai estar incrustada em alguma região dos seios da face, em alguma região ali perto do nariz. Às vezes elas estão aqui, mas em geral elas estão aqui em cima. Então, quando a gente começa a fazer exercícios e tomar água ao mesmo tempo, elas vão se amolecendo e daqui a pouco elas vão descendo, né? Então, esses exercícios para subir o som ajudam. Travadinha. Exercícios para subir o som. Subir o som, porque a gente tem a reverberação da voz, né? Olha. Opa, caiu aqui. Isso, pode acontecer, Nádia. Às vezes a sala ela é pesadinha, tu deve ter a gente está te ouvindo, mas deve ter caído a tua câmera.
Abre Não de tem novo. problema, já voltei. Tá. A gente tem a questão da reverberação do som, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, eu posso cantar aqui na garganta, falar assim, né? Cantar aqui, ou eu posso cantar falando. Vocês conseguem ouvir a diferença de um som mais colocado? Por exemplo, se eu apoiar o meu som com diafragma, né, e colocar a voz mais para cima, vai ser um som diferente de se eu falar na garganta. Eu estou falando aqui, ó, e estou forçando as minhas pregas vocais quando eu estou falando. E nesse sentido, a mesma coisa com o canto. Então, quando a gente vai fazendo exercícios, que a gente vai subindo nas escalas, né? Começando numa região confortável, desde os prr, até chegando nos esses exercícios de reverberação interna são alguns dos menos agressivos para a gente fazer quando a gente está gripado, quando a gente está com muita secreção, né? Então, principalmente esses de reverberação interna. A gente vai subindo na escala, vai fazendo, escolhe um desenho, né, descendente ou ascendente, e vai fazendo e volta. Isso vai mexer com a secreção. Outra coisa, quando a gente está rouco, por exemplo, ficou gripada, mas também está rouca, uns exercícios, para mim, por exemplo, quando isso acontece, as minhas pregas, em geral, é porque as minhas pregas não conseguem se juntar muito bem. Então, exercícios com Z, por exemplo, eles ajudam as pregas a colarem, a se juntarem, para que não dê aquela fendinha de ar que vai deixar a voz rouca. Então, por exemplo, e sempre pensando que o som tem que vir aqui para cima, né? Esse exercício do Z já me salvou inúmeras vezes, assim, de momentos que eu estava realmente muito rouca, e isso recuperou a minha voz, né? Patrícia, beijo! Que bom que você gostou. Até a próxima. Então é isso, acho que assim, resumindo, voltando, sono, água, nebulização, umas, sei lá, 3 vezes ao dia, e para gripe, né? Não tomar nada muito quente, isso é importante, nem muito quente, nem muito frio, a respeitar a coisa da temperatura ambiente da água. E fazer exercícios, né? Mas fazer exercícios mais perto do momento de cantar, né? Ou então, teve dias, por exemplo, que a minha voz estava tão destruída que eu tive que fazer exercícios desde de manhã para conseguir chegar, mas não era destruída de desgaste, era de nervosismo mesmo, enfim, era muita rouquidão, né? Isso pode acontecer. Então, os exercícios, por isso que eu sempre falo que, porque assim, para mim, se eu disser aqui apoio diafragmático, não quer dizer nada se a pessoa nunca viu nada sobre isso. Por isso que eu digo que é importante ter algum contato com aulas de técnica vocal, né? Porque eu não sei se por vídeo, talvez por vídeo funcione também. Eu fiz muitas aulas de técnica vocal por vídeo, mas eu já tinha a base da técnica vocal pessoalmente, né? Mas essa coisa do conhecimento do corpo é muito importante, né, para quem vai cantar. Por quê? Porque o nosso cérebro ele aprende num tempo e o nosso corpo aprende em outro tempo. Nosso corpo ele demora mais para entender o que a gente está falando. Então, por isso que essa ideia da técnica vocal presencial, eu acho que essa sensação, essa coisa tátil, ela funciona muito bem. Quem é que tinha me perguntado? A Lorena, né? Lorena, é isso que eu teria para te dizer hoje, eu acho, se tiver alguma, se tu quiseres fazer outra pergunta nesse sentido. Querida, Legal. é um Isso. prazer. E uma coisa que foi legal que tu chamou a atenção, né, Lorena, não, a Nadi, foi de, ok, claro, porque a gente já está com a voz fragilizada, né, gripado, ouvindo de um esforço, estresse. E aí a gente fica ansioso porque a voz não está rendendo e começa a fazer exercício. Não é o excesso de exercício que vai resolver, pelo Não, contrário, né, ele vai não. desgastar. Né? É muito importante poder aquecer bem antes de cantar e tem momentos de limpeza ao longo do dia, mas de pouca Isso, duração, né, Nádia? isso. E focados, digamos, nessas coisas, esses pontos assim que tu enfocaste, né,
Uhum. de buscar as regiões altas que vão lidar com a ressonância do nariz, em Uhum. torno dos seios da face, né? O zzz, que é vibração e ressonância Uhum. ao mesmo Uhum. tempo, né? Muito Uhum. legal, assim, isso é muito certeiro, assim, é super dica, brigadão. É um prazer, imagina, e a gente vai trocando. Se a gente for pensar, a questão da voz, ela se torna muito lógica, porque ela diz respeito ao que a nossa voz precisa fazer naquele dia. Então, por exemplo, se eu tenho um concerto com uma orquestra e eu vou cantar Let It Go, do Frozen, eu vou fazer uma preparação vocal, né? Eu vou tentar subir o meu som ao máximo, vou tentar atingir os pontos mais altos de ressonância aos pouquinhos, com exercícios. Depois eu vou trabalhar os agudos dessa canção com exercícios com L, com, deixa eu ver, L com N, né? Que vão jogar o L e o N jogam o som para frente, para cima, né? E para que eu consiga atingir aquelas notas, né? Agora, se eu vou cantar um repertório mais grave, eu já vou fazer uma outra preparação. Eu já vou relaxar as minhas pregas vocais, vou fazer um pouco de exercícios de brrr, drrr, drrr, né? Para sentar a poeira, né? Para relaxar e não vou botar minha voz muito para cima porque o som vai ficar diferente. A mesma coisa para gravação, né? Por isso que eu, por exemplo, não costumo gravar muitas músicas no mesmo dia, porque para cada música eu quero fazer uma preparação vocal. É claro que num concerto, num show, a gente vai fazer todas e aí a gente tem que se organizar de maneira a corresponder a isso, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante na questão da preparação da voz, gente, preparação física para o espetáculo do artista, é cuidar da alimentação. O açúcar, por exemplo, antes de cantar é muito ruim, porque ele produz muita saliva. Então, é uma coisa que eu evito 100% no dia, assim, do show. Eu não como nada com açúcar, né? No dia do show eu procuro, por exemplo, começar pelas músicas mais graves. Mas assim, mais ou menos, porque assim, a gente sempre consegue lidar com essa questão no ao vivo, porque a gente vai fazer um trabalho mais universal daí, né, da voz, assim. Eu estou falando de casos, por exemplo, mais extremos, por exemplo, essa questão de orquestra, que tu vai fazer uma, duas músicas e é uma música super mega aguda, entendeu? Aí, claro, não dá para fazer uma preparação para o grave se eu vou cantar hiper agudo, né? Agora, para um show do repertório da gente, a gente já tende a escolher músicas que na verdade, a nossa voz escolhe as músicas, né? Eu acredito, assim, a voz da gente. A gente também cantar algo que não tem nada a ver com a nossa voz não é uma boa pedida, né? Então, assim, é bom colocar os graves no início, mas respeitando a dinâmica do teu show também. Se tiver alguma música grave que tu queira fazer no final ou no meio, porque tem um momento de baixa de dinâmica, paciência, o negócio é jogar ali com o apoio, porque o grave, por exemplo, ele precisa, acho que até de mais apoio do que o agudo. Então, assim, por exemplo, tem uma música que está cantando agudo, aí no meio do show tem uma música super grave, de repente faz uma pausa, por exemplo, coloca um momento instrumental e vai ali no cantinho, faz uns exercícios de apoio, se necessário, sabe? E volta para o palco. Eu fiz muito isso no filme que eu fiz, Leandro, com Capovilla, o filme com o repertório do Lupicínio, né, o Nervos de Aço, porque, gente, tinha umas músicas que exigiam muito vocalmente. E aí, entre uma cena e outra, entre um take e outro, eu fazia exercícios de apoio fortíssimos para que eu tivesse com tudo em cima ali na hora, né? Mas acho que Muito é isso, legal. assim. Isso, e pensar no roteiro do show, se é um show ao vivo ou um show maior, né? Que às vezes a conversa com o público que eu tenho trabalhado muito isso comigo, né? Uhum. Os momentos de conversa, de troca de afeto, de roteiro, essas coisas também são planejadas, né? Não só a sequência de músicas, mas opa, aqui entre aspas eu dou um texto. Por quê? Para eu Isso. dar tanto e pode ter uma razão de roteiro no sentido de conduzir para um novo momento do show, Uhum. mais afetivo, por exemplo, mais Uhum. introspectivo,
mais cúmplice, confidencial, etc. Mas às vezes tem até uma razão técnica e vocal para isso, né? Ok, deixa eu respirar aqui, conto uma história, apresento os músicos, sei lá, mas é algo que costuma ser definido. Tu pensa assim também? Como é que é para ti? Sim, sim. Penso assim também, inclusive eu separei um momento para falar sobre isso, essa interatividade com o público, que eu acho fundamental, assim, realmente muito importante. Agora, eu não tinha colocado nesse sentido, para a questão da técnica, do canto, e realmente pode ser muito útil mesmo, né? Eu pensando até num contraponto a isso, é um contraponto, na verdade, porque o tiro meio que saiu pela culatra naquele momento, mas acho que é falando dessa questão da importância da técnica vocal. Uma vez, Leandro, eu estava fazendo um trabalho com Wagner Cunha lá no Recanto Maestro, e era repertório de Milton Nascimento. Gente, se vocês assistirem a live, vocês vão ver. Eu estava no meio entre uma música e outra, a gente estava conversando, eu e o Wagner estava falando alguma coisa, não sei, me perguntando alguma coisa. Gente, eu fui tomar um copo d'água e eu me engasguei, mas de uma forma que eu não parava de tossir. E a tosse é a pior coisa que pode acontecer para a voz de uma pessoa, é a pior. Ela te deixa rouca na hora. E eu pensei, meu Deus, né? No meio da live, gente. E ele deixou esse momento na live, então por isso que eu digo, se quiserem assistir, vocês vão ver. E o que eu fiz, né? Como eu já tinha anos de técnica vocal, eu fiz exercícios para sair daquela rouquidão, né? Para fechar um pouco mais as pregas, para colocar o som para cima. E aí deu tudo certo. Eu fiz ali 2 minutinhos de técnica e voltei a cantar. Porque tem momentos que se tu te engasga, tu não consegue cantar. Dependendo se for uma música mais aguda, não consegue cantar. Então, por isso que eu digo, para cantores, eu acho que a técnica vocal é fundamental investir num momento da tua vida, curto ou longo período de estudo de técnica vocal. Voltando à questão da alimentação excessiva ou gordurosa antes do show também é muito ruim. A gordura, ela não vai te dar saliva, mas ela vai criar um muco aqui grosso que depois vai atrapalhar muito na afinação. Porque ela vai atrapalhar na vibração das pregas. Ela vai atrapalhar cada vez que a gente tem uma secreção aqui, por exemplo, tá gripada, fez os exercícios, amoleceu a secreção que estava aqui, a secreção desceu, é importante tomar muita água para que essa secreção saia, para que essa secreção fique mais fina e para que ela saia, porque senão ela vai continuar ali, ela vai ficar aqui, ela vai atrapalhar muito a afinação. A alimentação insuficiente nem se fala, né? Porque o corpo da gente não dá para fazer jejum de 16 horas, eu acho, né? Num dia de show, porque é muito físico. Cantar, apesar de não parecer, é muito físico, né? Eu não estou conseguindo achar agora aonde que eu passo o slide. Não sei por quê. É o seguinte, é porque A quando apresentação está saiu, a contigo. apresentação voltou para mim ou foi para alguém? Ah, joia. Está contigo Obrigada. agora de novo. Eu acabei Obrigada. configurando a sala que todo mundo que entra pode ser apresentador. Então alguém que entrou depois ou saiu estava ali com ele Tá. ou ela com essa opção. Tá de volta. Tá bom, obrigada. O que temos aqui? Coloquei aqui um aspecto que eu chamo de espiritual, mas não tem nada a ver com religioso, gente. É mais de uma questão de conexão consigo, com os outros, energética do artista do grupo, né? Eu acho que isso vai muito além da reza, do ritual. Eu acho que isso passa desde as escolhas das parcerias que a gente faz, né? Até músicos, colegas, convidados, produtores. Eu lembro de uma coisa que o Roberto Menescal me falou uma vez. A gente foi fazer uma composição com ele, eu e o Alan Dias Castro. Então ele foi super generoso e nos convidou para ir lá no estúdio dele, lá no Rio. A gente foi e tal. E a gente perguntou que conselho tu nos daria, né? Para artistas jovens e tal. E ele disse: trabalhe com seus amigos. Trabalhe com seus amigos. Eu sempre guardei aquilo, né? Eu acho que
amigo, não necessariamente assim os amigos de infância ou amigos ali, né? Mas pessoas que sejam nossas amigas, que queiram o nosso bem, que queiram ver a gente crescer, né? Porque tem muito, infelizmente, principalmente na área de produção, tem muita questão da competição do produtor com o artista, a sabotagem, o roubo. Infelizmente, gente, isso é em qualquer lugar do mundo. Muitos tem produtores maravilhosos, mas tem pessoas que estão ali quando não deveriam estar, né? Deveriam estar fazendo, ou gostariam de estar no palco, ou não conseguem lidar com o fato de que é uma profissão de backstage, que é uma profissão onde a pessoa não estará em destaque, ao contrário, ela precisa estar no backstage. Então, essas escolhas dos parceiros, ela influi muito na questão espiritual, energética do artista, do grupo. O relacionamento, a harmonia na equipe, né? Desde da parte do respeito a acordos que a gente faz. Combinou um cachê, combinou um horário, combinou uma parceria. Vamos respeitar isso, né? O tratamento, as conversas, a preocupação com o outro e o respeito com o outro e consigo, né? Isso influi também muito no momento do espetáculo e antes e depois do espetáculo. Aí, claro, cada um tem as suas, né, seus momentos antes do show, a sua concentração, os seus rituais, o que fizer sentido para si. Eu valorizo muito esses momentos. Eu acho que isso também influi na qualidade do show, no quanto a gente entrega naquele momento e no quanto a gente consegue se conectar com as pessoas naquele momento. Também a preparação do palco, no sentido do conforto, não só da gente, mas de cada membro. Eu acho que isso é muito importante. A gente não vai colocar um cara que é mega tímido ali no front, sabe? Poxa, o cara quer ficar mais na retaguarda, ele fica, sabe? Respeitar o momento de cada um, o conforto de cada um, mental, físico, espiritual, né? A coisa do cuidado, básicas até, de botar água para todo mundo, de se preocupar se a pessoa precisa de alguma coisa especial, se precisa de uma toalha, se precisa de... Claro que isso é um trabalho de produção, mas como muitas vezes é o artista mesmo que faz a produção, eu estou colocando isso aqui, né? O momento de agradecimento coletivo ao final dos espetáculos, né? Eu acho isso muito importante também, embora às vezes pareça... por que vai fazer uma foto de todo mundo no palco? Por que vai tirar foto? Mas eu acho que isso é uma congregação mesmo com o público e com os colaboradores, né? E o feedback para os nossos colaboradores, para as pessoas que estão no palco com a gente, o agradecimento, a apresentação dessas pessoas no palco, né? A apresentação dos músicos, a apresentação dos técnicos, o reconhecimento do trabalho de cada um após o espetáculo, durante o espetáculo, acho que é fundamental também para essa questão espiritual e energética. Bom, o espetáculo, finalmente. Ah, que legal, Caco, que legal. Bom, o espetáculo, né? Então, voltando àquele conceito lá de o espetáculo como um encadeamento de cenas, de sons, de imagens para impressionar, para capturar a atenção do público, para provocar sentimentos, né? Eu acho que um ponto muito importante para a construção desse espetáculo é a introdução, o impacto inicial e o encerramento, impacto final, né? Acho que se a gente começa o show já assim, só sobe no palco e não captura as pessoas, né? A gente precisa trazer as pessoas para uma outra energia, para um outro universo, né? Uma viagem, né? E o encerramento é a mesma coisa, né? Isso vai acho que isso vai também estar relacionado com a duração do espetáculo, como elemento provocador mesmo, né? Como que a gente quer usar essa duração para provocar sentimentos, né? Seja uma duração mais curta, mais longa, ou enfim. Também depende, claro, do repertório, do conceito do show, etc. Aí entre essa dinâmica, entre esses impactos da introdução e do encerramento, a dinâmica do espetáculo, né? Essa dinâmica ela tem que estar interligada, né? Então, não é só a dinâmica da intensidade das músicas e dos sentimentos que as músicas propõem, mas também a luz dialogar com isso, né? Os efeitos, os sons, os efeitos de som, os efeitos de cenário, figurino, as participações especiais dialogarem com essa dinâmica do espetáculo, né? E
isso está na direção, isso é muito importante ser pensado. Aí aqui pontuando especificamente a apresentação dos músicos e da equipe técnica, isso é um ponto, assim, muito importante, porque isso valoriza o trabalho das pessoas que estão com a gente, isso divulga o trabalho das pessoas que estão com a gente, respeita o trabalho delas, né? E permite que o público também acesse essas pessoas depois, se quiserem, né? Enfim, a gente, claro, todo mundo se marca hoje no Instagram, então, por exemplo, eu apresentei lá, as pessoas estão comigo, o pessoal já vai seguir, enfim, isso é super importante. Outra coisa que está relacionada a isso que eu acho que é fundamental é a descentralização da atenção sobre o artista que é a linha de frente, por exemplo, no caso de nós cantoras, né? Porque tem muito talento no palco, gente. Vamos supor, um grupo com 5 pessoas, tem 5 talentos ali, grandes talentos. A gente conseguir valorizar todos eles, ter momentos em que a gente lança à luz esses talentos, só agrega um valor imenso para o show, valoriza essas pessoas também, né? E eu acho que valoriza a música em si, sabe? Eu que sempre tive como referência a questão do jazz, assim, que sempre se fala na música no sentido de uma conversa muito mais do que do cantor sendo a lua e os outros sendo o pano de fundo, né? Eu acho que essa descentralização, essa conexão do grupo e a valorização de todos os talentos que estão ali é um diferencial, assim, um diferencial muito importante, muito bom e que agrega extremo valor ao espetáculo. E a outra parte é a interatividade com o público, que o Leandro já mencionou, né? As conversas, o canto, fazer o público cantar. Eu sempre tive essa preocupação de convidá-los para cantar, fazer alguma tarefa espelhada, né? Ou alguma tarefa interativa, dançar, enfim. Essa interação, ela ajuda a prender a atenção das pessoas também, né? E causar um impacto, mais do que um momento em que a gente está cantando as músicas ali, promover uma experiência mesmo para as pessoas, né? Uma experiência inesquecível. Tô chegando, deixa eu ver aqui, ao final da minha apresentação, falando sobre a pós-produção. Legal. Antes de ir para o fim, Anadi, queria tentar aproveitar só para destacar convidar as pessoas a participarem com perguntas, depoimentos e tal, né? Logo mais e durante, mas chamar atenção para esse teu aspecto que chamou, como ficou entrelaçada a questão do espírito, entre aspas, do afeto ou do clima de trabalho com a própria dinâmica do espetáculo, né? E aqui em Pelotas o pessoal, eu estou lembrando do Cris e outras pessoas que usam o termo egrégora. É egrégora. Então a palavra corrente, assim, eu adoro essa palavra. Que lindo. Egrégora, e tal, né? Me lembro do Tangos e Tragédias, que falava da dovedroica. A dovedroica é a palavra. Tangos e Tragédias, né? O Ike lá e o Nico. Então eles diziam que era quando rolava a sintonia, assim, a epifania entre artistas e público, o palco, o teatro, subia 10 centímetros do chão. Né? A dovedroica. Então, fui pensando da egrégora na dovedroica. Né? Egrégora, esse exato. clima, ele é muito... quando se cria esse momento de cumplicidade, ele é muito mágico. E esse momento ele é criado o tempo inteiro, ele é construído o tempo inteiro, né? E ali é o auge, é o ápice, né? Mas ele tem que ser criado, cuidado, curado desde muito antes, né? Quando a gente consegue, isso é muito bom. É claro que no início da carreira, assim, a gente ainda não encontrou, às vezes, o nosso grupo, né? A nossa turma, né? Mas depois de um tempo, eu me sinto muito privilegiada hoje, porque eu encontrei uma turma, assim, claro que tenho diversos amigos no meio musical e tal, mas encontrei uma turma que são aqueles caras que eu sempre quero que estejam perto, que a gente sempre faz trabalhos juntos, sejam os deles, sejam os meus, e a gente conquista, né? Isso é uma coisa que a gente conquista com anos de trajetória, as amizades, né? E aí, depois de um tempo, eu particularmente acho que isso acaba se tornando mais importante do que aquela sede por fazer música. É mais a sede por fazer música com os meus amigos, com os meus
Não sei se tu sente isso também, Leandro, mas eu sinto muito forte isso, assim, depois de um tempo. A Muito Simone legal. Haslam me falou isso também há um tempo atrás. Aham. Aliás, eu fiz um documentário. Aliás, eu vou botar o link aqui para vocês depois. Isso. Eu Uhum. fiz um documentário sobre mulheres na música há anos atrás, em 2015. Olha aí. E a Simone Haslam falou isso. Ela disse que, Uhum. não me lembro se foi off the record ou dentro do documentário mesmo, mas ela disse que a música hoje em dia é muito mais em relação às relações que a gente faz do que aquela. Claro que a sede por fazer música está sempre presente, porque, né, Sim. nos chamou, enfim. Mas é muito É, bacana conquistar essas relações. isso, muito lindo. É. Bom, aí chegando aqui na parte de pós-produção, né, que é considero ser tão importante quanto a parte de pré-produção, passa pela contabilidade, né? Então, mais uma vez, aquela ideia do registro dos dados de bilheteria, que é super importante para ter como documento, que pode servir para pesquisa depois, que pode servir para planos de negócios depois, que pode servir para busca de patrocínios ou até para projetos que a gente vai enviar para editais. Conferência de todas as despesas, isso é muito importante. A gente, às vezes, não, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não faz isso nem na vida, nem no trabalho, né? Então é muito importante fazer essa conferência. Comprei alfinetes, comprei agulhas para costurar um vestido. Tem que estar tudo anotadinho ali. Porque muitas vezes a gente até consegue organizar um caixinha, por exemplo. Isso é uma coisa que eu fui aconselhada a fazer num determinado momento da minha vida profissional, que era eu não faço, mas fui aconselhada a fazer. Isso fica a cargo de cada um, né? A pessoa, vamos supor, tem um espetáculo que ela vai fazer e ela reservou, então, 20% para a produção, que é ela mesma que está fazendo, os tanto por cento para os cachês dos artistas e 5% para o caixinha. Essa pessoa que me aconselhou fazia isso. E o caixinha dela servia para despesas que pudessem acontecer. Eu acho que é uma estratégia, pode ser muito interessante, né? Dependendo da viabilidade para cada um. Mas então esse registro das despesas, conferência é muito importante. Registro e prestação de contas gerais, né, da produção executiva, todas as contas envolvendo o espetáculo, desde pagamento do ECAD, desde, enfim, porque prestação de contas é mais assim, gente, no sentido de paguei todos os impostos, paguei todo mundo que eu devia, né? Não é assim, isso, tanto as despesas de comprei uma agulha, comprei comida, não, é mais as coisas maiores, assim, né? Então, a prestação de contas que a produção executiva vai ter que fazer para o artista, ou que o artista, como produtor executivo, vai ter que fazer para ele mesmo. Então, paguei todo mundo, registrei, né? Prestação de contas a patrocinadores, se houver patrocínio, né? Pagamentos pós-espetáculo, então cachês, transportes extra, imprevistos, etc. Recolhimento de recibos de todos os colaboradores com assinatura. Isso é uma coisa muito chata de fazer, mas é muito importante, porque não só confirma que a gente pagou e, portanto, a gente sabe que a gente pagou e não vai pagar duas vezes, como evita certas situações que podem ser desconfortáveis no futuro, de pessoas reivindicarem pagamentos que já foram feitos, né? Inclusive litígios, inclusive a gente sabe que no meio musical, dependendo do nível de reconhecimento do artista, isso acontece e muito, né? Então, sempre que possível, recolhimento dos recibos de todos os colaboradores, recolhimento de notas fiscais se houver, e fornecimento de notas fiscais também se houver, no caso de show contratado, por exemplo. E as contrapartidas pós-espetáculo são um ponto muito importante também, porque muitas vezes a gente tem apoiadores e a gente não dá a atenção devida àqueles apoiadores. Então a gente consegue isso e depois a gente esquece que a gente tem que dar todo o retorno, porque aquele apoiador ele está
esperando a nossa resposta, ele está esperando o benefício que ele tem que receber daquela iniciativa, né? Então, entrega de materiais prometidos, compartilhamento de registros, de dados, tudo que foi combinado com os apoiadores e patrocinadores. E, por fim, eu deixei aqui uma sugestão, aliás, 2 sugestões de atividades complementares que levam um pouco mais de 1 hora de duração, mas que eu acho que são muito úteis. Uma é o documentário da Marisa Monte, Infinito ao Meu Redor, em que ela fala muito de produção de espetáculo, e eu quis trazer uma referência brasileira no sentido da produção de espetáculo. A Marisa é uma das artistas, mesmo gostando ou não dela, né, da voz ou da obra dela, mas é uma artista que, inegavelmente, ela tem uma carreira muito longa de espetáculos, né, e ela faz espetáculos com produções grandes e muito bem feitas, né, envolvendo uma cadeia de artistas muito interessante. Ela sempre trabalha com aspectos, com diferentes mídias visuais, né, sempre utiliza projeções e artes visuais, além da música, além do texto, né? Então, esse documentário é realmente muito interessante, e o legal é que ele está todo disponível no YouTube. Então, eu deixei aqui o link, e vou também... Eu não consigo copiar o link aqui, mas se vocês procurarem depois Infinito ao Meu Redor, Marisa Monte, vocês vão encontrar no YouTube. E a outra dica é um vídeo curtinho do Sebrae sobre como elaborar um plano de negócios. É claro que ele fala mais ali no sentido da criação de um plano de negócios para um projeto de uma empresa em geral, mas aí a gente vai adaptar para o nosso projeto cultural, no caso, né? Para um espetáculo ou para um plano de patrocínio, enfim. Esse como elaborar um plano de negócios, ele é super didático, ele separa bem direitinho momentos ali, análise de mercado, primeiro passo, depois plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, e ele serve, então, tanto, como eu falei, para o planejamento de um espetáculo, como para a busca de patrocínios. E tendo esse plano de negócios, a gente vem com uma proposta muito mais séria, muito mais profissional. Então, uma empresa que vai receber uma proposta de patrocínio com um plano de negócios, ela já vai, opa, esse aqui eu vou ler, né? Esse aqui eu vou dar mais atenção porque está organizado. E é isso, gente. Eu fico muito, mais uma vez, assim, eu quero agradecer ao convite, Leandro. Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui. É um prazer enorme participar do Agimos, no prêmio Agimos de Música, conhecer alguns dos artistas, né? Porque foram tantos os inscritos, né? Então, eu não tive a oportunidade de conhecer todos, mas pelo menos conheci um pouco do trabalho de todos, dessa cena linda que acontece em Pelotas. É um prazer enorme também estar aqui nesse momento com todos vocês, sabe, compartilhando. Quero saber também de vocês, escutar de vocês o que quiserem contribuir aqui com a gente. E fico à disposição, né? Se alguém quiser também me contatar, pode pedir o meu contato para o Leandro, enfim, vamos falar por e-mail aí. E, enfim, fico à disposição e agradeço demais a atenção de todos, as contribuições e o teu convite e o teu carinho também, Leandro. Muito obrigada. Nossa, agradeço demais. Diz o teu contato, é um Anad Music. Eu vou colocar aqui. Né? Isso, coloca aqui para a gente. E por onde é melhor a gente te seguir hoje? É pelo Instagram, pelo site? Pelo Instagram, porque é onde eu sou mais ativa. Uhum. Ai, que bom que gostaram. Isso. Olha isso, cheio dos comentários. Que delícia, né? Oba, muito bom. Muito legal. Comenta um pouquinho sobre a experiência enquanto o pessoal também abre para perguntas e se aquece e perde a timidez, talvez, vai se preparando para abrir o microfone e tal. Comenta um pouquinho da experiência, o que Pelotas te apresentou através do prêmio, né? Foram 102 inscrições, né? Muita coisa, foi difícil. Não sei se tu quer comentar coisas sobre o processo, a impressão com os outros avaliadores. Isso é uma conversa que pode ser legal ter no final com todo mundo. Assim. Se tu daria dicas gerais a partir das coisas que tu ouviu, quais foram as primeiras impressões, né?
Primeira impressão que eu tive foi de realmente uma diversidade musical. Eu fiquei surpresa e feliz por escutar tanta diversidade musical. Tinham muitas opções, assim, muitas composições desde música instrumental até música afro-brasileira, música pop, tinha até música house, tinha muito rap, né? A cena do rap muito forte. Tinha reggae também. Reggae tinha um pouco menos, né? Eu não sei exatamente quantas, mas não eram muitas. Mas fiquei feliz também que a gente conseguiu selecionar um grupo diverso para realmente fazer um mapa, tentar fazer um mapa, né? Do que acontece na cidade. Achei uma cena jovem também, me parecia assim que tinha muitos artistas jovens e, portanto, uma cena pulsante, né? Uma cena que está realmente com gás, com vontade de fazer arte, de fazer música, que eu acredito que esteja sendo estimulada, que eu acredito que a UFPEL também esteja cumprindo um papel muito importante nesse sentido, com o curso de música, com vocês, com as iniciativas que vocês estão tendo, sabe? E, assim, o que eu notei, o que eu daria de dica do que eu escutei, assim, é mais a partir das, eu digo assim, falando a partir das gravações finais ou a partir das primeiras que tu Talvez das comentou ali? primeiras, mais Das gerais, ou as primeiras. duas, né? E quero assim destacar o empenho lindo assim da Nadi, que é sempre prontamente assim vai ouvindo e acompanhando. Em alguns casos assim a gente fez ligação, deu a sorte de fazer ligação e ter contato antes de entrar em estúdio, conversar sobre alguma orientação dica vocal, mas também ouviu com carinho os primeiros bounces. O que a gente está fazendo agora? A gente está num processo de mixagem, né? Então também estamos lendo ali os teus comentários, né, Nádia, para tem inclusive comentários de edição, do tipo, puxa, essa música, eu teria curiosidade de ouvir os instrumentos entrando mais de forma mais gradual e não todo mundo junto. Então, o que eu quero destacar, Nádia, essa capacidade de um pensamento amplo, digamos, holístico, global, né? Que talvez uma pessoa que não esteja aqui, não tenha trabalhado contigo, olha e faz aquela imagem que é o estereótipo que a gente tem de uma cantora que é front, né? Tá na frente do palco, que tem o seu nome e atingiu tantos patamares desejáveis que todo mundo quer atingir, tanto de reconhecimento midiático quanto reconhecimento de premiação e tal, né? Então, e de repente a gente vê essa fala, que já é uma fala de mais de 90 minutos, assim, pensando tudo em todo e qualquer detalhe sobre a vida musical, sobre a preparação. Isso é muito legal, isso para nós é um exemplo, assim, eu estou muito feliz com essa tua apresentação, assim, né? Não tem aquele lance do estrelismo, eu estou contando aqui, vendendo o meu peixe, não, uma pessoa compartilhando e atenta, e eu acho que o teu sucesso também é relacionado a esse trabalho e esse olhar holístico e carinhoso com o teu entorno, né? De se entender como profissional, né? Numa trajetória, num caminho, né? Isso é muito legal. Ah, Leandro, que fala linda, que fiquei emocionada. Obrigada. Que coisa boa. É lindo, lindo mesmo. Que coisa boa. Claro, cada um tem a sua trajetória, né? Mas, assim, a gente quando vai caminhando pela música, a gente vai vendo muita coisa. Claro que a gente vai escolhendo ali o que eu gosto mais de fazer, o que eu quero fazer, o que eu não quero, né? E essa parte do estúdio, Leandro, sempre foi não, se tornou a minha parte favorita, a parte de produção musical, a parte de fazer uma música nascer. Então, seja comigo ou seja com outros artistas, eu tenho um prazer enorme de estar no estúdio e de ouvir os takes e de selecionar e de pensar
como é que isso pode acontecer aqui? Que instrumentos vão valorizar essa música, esse momento, essa voz aqui, etc. Isso é um processo que eu fiz muito com o Léo Bracht. A gente passou anos fazendo o meu disco, o primeiro disco Noturno, então vivenciamos isso muito intensamente. Então eu criei uma relação muito afetiva com esse processo de produção musical, e eu entendo que esse processo ele é tão importante, para mim, ele é tão importante quanto o talento do artista, porque um artista talentoso pode chegar no estúdio, mas se não tiver uma produção tão bonita, tão bela quanto ele, a gente pode até pensar que ele não canta ou que ele não toca. A gente pode até pensar que ele faz um som ruim, né? Então é muito importante, assim. Então, desenvolver essa relação afetiva com a produção musical e também com outras atividades que dão sentido à música, né? Por exemplo, essa questão de entender o meio cultural, por isso que eu fui buscar também a coisa do mestrado, que tu acompanhou um pouquinho de longe, né, em Memória Social e Bens Culturais. Isso, fala um pouquinho disso. Nossa, então, Falo. o que está batendo aqui? A gente está buscando, imagina, a gente está num momento em que surgem, a gente está completando 10 anos de curso de música popular, né? Na UFPEL, ao mesmo tempo também na URGS, e que são e outros cursos no Brasil, mas nós não, acho que nós não temos 10 cursos hoje no Brasil de música popular, que é uma área bastante recente nas universidades. E para um músico de um curso de música popular funcionar, ele tem que se compreender como incompleto, sabe? Porque a diversidade de linguagens, de possibilidades é infinita, né? E a gente tem, às vezes, 15, 20 professores, cada um na sua praia, e não é possível abarcar todo mundo, né? Nesse sentido, o prêmio foi muito legal, porque é uma forma de realmente aproximar a rua da universidade, e a gente prestar serviço, se valer do conhecimento da rua, e colocar a rua para nos ajudar na universidade e tal. E entender o tamanho da universidade no contexto da rua e todo mundo se ajudar, né? Mas assim, ou seja, não, mas a gente já superou, acho que a nossa geração, a Nádia, a gente superou a dicotomia de que não, eu sou um músico prático, autor, artista, logo a academia não é o meu lugar. Pelo contrário, né? A gente vai desbravando, e o teu trabalho de mestrado e outras pesquisas têm mostrado isso. Assim, tu está fazendo doutorado também? Terminou? Não, Tá, tu eu fez um terminei o mestrado em mestrado Memória Social e Patrimônio. e Fala bens sobre isso. culturais. Essa é uma área que tem na UFPEL também. Aqui Ah, tem que mestrado em Memória legal! Social e Patrimônio, Que ligado ao legal. ICH, e muito músico vai para lá também, né? Ah, que bom, Enquanto a que gente também bom. está ativando o mestrado e doutorado em música e tal. Mas enfim, um pouco falar sobre ti, e essa não dicotomia entre poder estudar e pensar música popular, né? Na minha época não tinha. Na minha época que eu estava começando ali com 17, 18 anos, não tinha curso de música popular. E é por isso que eu fui para psico, né? Porque eu pensei, bom, vou fazer uma faculdade, mas o quê, né? Então vou para psico, que talvez possa ter alguns aprendizados interessantes para mim como artista e tal. E realmente, assim, tinha uma barreira muito grande para mim também, pessoalmente, assim, de, mas eu sou artista, eu vou para academia. Só que chegou a pandemia e vieram todas as mudanças na forma de fazer e de promover um artista. Porque, assim, eu comecei ali por 2005, tá? 2000 ali por 2005 a gente não tinha ainda Facebook e tudo mais. Então eu comecei ali, só contando um pouquinho da minha história para fazer sentido depois com essa fala do mestrado, né? Eu comecei ali numa forma muito orgânica, dando canjas, conhecendo pessoas, conhecendo músicos, fazendo espetáculos aqui e ali e tal. Depois que eu me formei em psico, que foi ali 2010, eu comecei de fato a me dedicar mais à música. E aí já começou a ter a história de Facebook, de redes sociais, aos pouquinhos. Quando eu entrei para o The Voice, que foi em 2013, eu entrei justamente porque
tinha Facebook, porque eu estava promovendo enlouquecidamente os meus vídeos no Facebook, era uma coisa nova, então era uma coisa valorizada, todo mundo estava ali, todo mundo estava procurando alguma coisa que não sabia o que que era. E o meu vídeo acabou chegando nas mãos de um olheiro lá, que mostrou para um dos produtores do programa, então fui lá, fiz teste e tal. Então, aí usamos essas redes sociais, só que ainda era uma mistura entre o orgânico ali, físico, e ainda tinha CD, ainda tinha, né, essa relação mais, sei lá, mais física, não sei, mas uma outra forma de divulgação musical, né, de promoção de um artista. E não estava ainda tão focado na pessoa do artista, né? A gente ainda tinha um foco um pouco mais forte na música, na produção cultural. Dali para cá, quando as redes sociais foram evoluindo e muito rapidamente, o foco o foco do público, do algoritmo e das formas de divulgação passou a ser a pessoa do artista, passou a ser a vida pessoal do artista e a imagem do artista. E isso começou a me incomodar profundamente, porque eu sempre fui uma pessoa mais reservada, eu não tenho isso de... Primeiro que o palco, para mim, apesar de estar falando aqui de espetáculos, mas o palco, para mim, não é o principal. O mais prazeroso para mim é o estúdio, é o fazer música ali. Até porque eu sou uma pessoa um pouco mais tímida, eu não tenho... Não é tímida, mas eu não tenho essa coisa, sabe, de querer ser o sol o tempo inteiro, assim, eu me sinto um pouco desconfortável com a exposição, inclusive no palco. Então, é uma coisa que eu tive que lutar para transpor. Mas voltando à questão da rede social e da promoção do artista hoje, né? Então, o que aconteceu na pandemia? Na pandemia, isso estava, assim, logo antes da pandemia, isso estava extremamente exacerbado. E eu comecei a ver... colegas minhas e meus, homens e mulheres, se expondo de uma maneira que eu ficava chocada, colocando nudez, colocando situações muito íntimas, muito pessoais nas redes sociais, e é algo que eu não quero fazer, que eu não me sinto à vontade de fazer. E eu comecei a cada vez mais me afastar da rede social. E quando a gente se afasta da rede social, tu sabes, agora tu tens possivelmente relatos muito interessantes sobre isso, né, Leandro? Que fez esse movimento. Mas quando a gente começa a se afastar da rede social, a gente não participa do jogo, daquele jogo que está rolando ali. E eu comecei a pensar, cara, mas espera aí, então, por que... Como é que eu vou continuar fazendo música? E para quem? Se as pessoas querem ver isso e eu não quero ofertar isso, por que que eu faço música? Por que que eu vou continuar fazendo? Por que que eu quero ou eu não quero? Ou por que que existe artista? Eu comecei a me perguntar esse tipo de coisa, mas por que que existem artistas? Se as pessoas querem outra coisa, né? Se as pessoas... Não vou nem citar o que essas coisas para não ofender ninguém, mas enfim. E eu pensei, cara, eu acho... Aí me convidaram para dar uma aula, tipo essa aqui, na Unila Salle. Me convidaram para dar uma aula sobre... Ai, meu Deus, agora me fugiu o assunto. Eu acho que era sobre redes sociais e música, acho que era alguma coisa assim, bem sobre esse assunto. E foi muito interessante, foi muito gratificante para mim aquele momento, né, de unir conhecimento, perguntas, questões com o métier da música, assim. E aí depois o pessoal disse, olha, a gente gostou muito da tua aula, tu não teria interesse de estudar aqui com a gente, de repente fazer um mestrado e tal, e eu, caramba, então quem sabe ali eu vou descobrir por que que eu sou artista, quem sabe ali eu vou descobrir por que que a gente faz arte ainda, por que que a gente faz música, né? Então foi meio nesse sentido, assim. E para resumo do assunto, a minha dissertação foi sobre samba, foi sobre memórias de cuidado de si, numa amostra de sambas que vinham da década de 70 até hoje. E o que eu acho interessante nessa relação da memória com a música... e eram transmissões geracionais, né? Eu peguei esse aspecto da transmissão geracional das memórias de cuidado de si nas músicas, nas composições de compositores afro-brasileiros, né? Tinha esse recorte. E o que eu acho muito interessante, assim, na relação entre memória e música é que uma das coisas que eu acho muito interessantes é que a gente faz música
muitas vezes de uma maneira tão intuitiva e a gente transmite isso, mas a gente muitas vezes não se dá conta dos laços que aquilo que a gente está fazendo tem com coisas que já aconteceram e o significado disso e o poder disso e o quanto isso nos afeta ou não enquanto sociedade, né? E enquanto artistas também. E muitas vezes essas coisas, dependendo se são memórias culturais mais oficiais ou se são memórias culturais menos valorizadas, isso se passa despercebido. Eu fui descobrir que o tema que eu estudei, até hoje, acredito que ainda seja praticamente inédito. Então, assim, para mim é surreal que as pessoas ainda não tenham feito uma associação nesse sentido. Mas como o samba se trata de uma memória cultural afro-brasileira, é compreensível que não se tenha dado tanta atenção na academia, até por uma baixa presença, historicamente, de pessoas afro-brasileiras na academia, para esse assunto, né? Então, eu acho que essa bagagem que a gente consegue identificar, essa bagagem cultural, através da relação entre memória e música, ela tem que ser estudada, porque ela pode despertar potências muito grandes aí, sociais, e valorizar nosso povo, a nossa história, nossa gente, enfim. Demais, bom demais. Porrada, né? Olha só que mergulho, né? Mergulho. Então, e esse momento que a gente está vivendo, que é de estar numa universidade, que é uma instituição aí sim conservadora, né? Heteronormativa, branca, né? E poder e fazer isso na universidade é o espaço que a gente tem que estar ocupando, né? Sobretudo a população preta e colocando essas questões, estudando essas questões, sim, na universidade e ocupar mesmo, né? E a gente tem muito, tem muito que recuperar. Sim. Puxa, e a obrigado. música, desculpa, tu ias falar, e a música... No caso, a música ela é muito emblemática nisso, né? Porque a música popular ela é recente não só porque não é nenhuma área inovadora, né? Não nasceu ontem, né? É recente na universidade por racismo, por preconceito, por elitismo, né? Então, para a gente poder ter música popular na universidade, a gente tem que romper com racismo, elitismo, heteronormatividade, etc. Então, faz parte do jogo e a gente também aprender e se reinventar nesse sentido, né? E é justamente nos espaços informais que essas memórias foram preservadas, né? Isso. Os informais, né? Eles não estão na academia, então o nosso papel, a gente precisa recuperar essas memórias, tem muita coisa para recuperar, né? E isso pode ser muito transformador, né? Muito, muito. Bah, guria, muito obrigado. Muito obrigada também. Então, e essa também, tu salientou, Pelotas, né, a sua juventude, claro, ao mesmo tempo a sua ancestralidade, né? E a ancestralidade, identificadas ali no prêmio ancestralidade presente na juventude, né? Também. E a diversidade musical e um cosmopolitismo, de certa forma, né? Também por ter pessoas hoje de várias partes do país presentes, né, na universidade, nessa sala, incorporadas à vida musical do país e do mundo, né? Incorporadas à vida musical de Pelotas e do Rio Grande do Sul de uma forma muito legal. E brigadão, viu? Então, só para também contextualizar para a galera, esse slide aqui de atividades complementares fui eu que pedi para a Nadi também, assim, em especial, nos indicar. Por quê? Porque a proposta... Então, a gente tem essa palestra, esse ciclo de formações que a gente está chamando da mentoria Agimos, mas isso é um material que, como vocês podem ver, ele está sendo gravado, né? E ao ser gravado, a gente consegue... Daí te peço já também autorização, né, Nádia, para a gente disponibilizar isso no nosso site, mas também utilizar como material didático de um curso de música popular
E a minha área também, que é produção cultural, né? Isso aqui é uma joia que a gente tem. Então, que daqui a pouco a gente pode formatar um curso aberto para toda a comunidade e, por exemplo, assim, e ter uma certificação de mais horas, né? Porque tá, ok, uma palestra, mas só que essa palestra, pela sua maestria, né? Ela se desenvolve em demais conteúdos que são de grande aproveitamento, né? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia estar numa sala virtual com atividades assíncronas que gerassem um certificado de 20, de 40 horas, que daí já é um curso de capacitação mais robusto, digamos, né? E aí, ok, uma tarefa, vamos comentar, escrever uma resenha sobre o filme O Infinito ao Meu Redor, e elaborar um plano de negócios para mim. Como que seria um plano de negócios para mim hoje, por exemplo? Então, essas tarefas são maravilhosas. A gente pode bolar outras, né? Fazer checklist de produção O também. checklist de produção, né? E isso que é o interessante, né, Nádia, que eu queria quebrar essa história de que ok, que música, que a gente faz música no palco, mas que tem essas coisas que são chatas para fazer, mas que elas são importantes e garantem a gente estar no palco por mais tempo, de maneira longeva, profissional e articulada com outras pessoas, né? E reconhecida, né? Guria, muito, a Nádia, nossa curadora, mentora, muito, muito obrigado por essa tarde maravilhosa para nós, uma noite para ti, já deve estar tarde para ti aí. E lembrar 9 horas. Pessoal, que bom. Maravilhoso para mim também, muito obrigada. Muito obrigada por esse momento. Obrigadão. Muito maravilhoso assim, mesmo. Galera, então coloquem os nomes e os links do mapa. Quem ainda não fez o seu cadastro no mapa, faça. Vi que gente que já fez aqui também. Qualquer coisa, também escrevam para mim. A Nadi colocou o contato dela no chat, que é... não colocou? Colocou, a Nadi? Eu Sim, coloquei a nadimusic, @gmail.com. E o meu, leandromaia.fipel@gmail.com, para que vocês saibam tudo que está escrito no chat e nos comentários vocês podem baixar. Também não é o caso, mas... a Nadi, tem esse slide, tu disponibiliza para a gente? Posso disponibilizar, sim. Posso colocar ele num ambiente? Tem algum link para acessar? Tu pode configurar ele na real. Agora tu entra ali, tu pode disponibilizar agora, sem pressão, mas tu pode entrar ali nos... Como é que é o nome daquilo? Aqui no mais, onde tu tem o gerenciar apresentações. Sim. Ali tu tem um sinalzinho que permite o download, que é aquela setinha para baixo. Ele deve estar vermelhinho, acho que se tu clica ali, talvez... Agora ficou verde. Ficou um aviso aqui, ó. Current Presentation, produção de espetáculos, está aberta para download. Então, vocês clicam na tela. Olha só que legal essa salinha, né? Adoro essa salinha. Então, a gente pode, acho que clicar... Aliás, ó, ele aparece aqui, ó, numa setinha escura, no slide, bem pequenininha, no canto inferior esquerdo. Então, por exemplo, eu acabei de baixar o slide. Perfeito. E ele vem... já veio para mim aqui em PDF, vocês já podem baixá-lo também. Obrigado pela generosidade aí de disponibilizar. Se permitir, um prazer. Então a gente tem o slide e o vídeo para disponibilizar no site do wp.fipel.edu.br/agimos. Isso mesmo. Beijão, gente. Coloque seus eventos no mapa cultural. A gente precisa ativar essa plataforma como calendário. Em todo lugar que eu vou, conferência de cultura. Fui numa reunião com o Sebrae, falar no Sebrae. Fui numa reunião com o Sebrae no final do ano passado, com a galera do turismo, e a grande questão, todo mundo, precisamos de um calendário unificado. Precisamos de um calendário unificado. Cara, nós já temos, entende? Só que ele só vai ser um calendário e unificado se a gente postar os nossos shows, os nossos eventos lá. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe da Agimos, aquela galera que era de suporte, os anjos, também estão, a Bruna e o Pablo, por exemplo, estão aqui na sala, que são dessa galera. Então, publiquem seus eventos. Eu sei que o Caco Xavier, que está aqui,
tem tamborada agora sábado, carnaval. Então vamos dar uma turbinada ali, porque tem turista vindo e querendo ir, e daqui a pouco o mapa pode ser a solução desse calendário unificado. Beijos, muito obrigado. Vou parar a gravação e nos vemos no próximo encontro. Um agradecimento especial ao programa RS Criativo, ao edital Territórios Criativos, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Delfim Mendes Silveira. Beijão, Anade. Beijão, beijão para